Vamos lá, gente, vamos lá, mais um tópico aqui de criminologia no Tec Concursos comigo, Paulo Sumariva, e nesse módulo nós vamos falar sobre o tema vitimologia. Baita tema na criminologia, há até quem defenda que a vitimologia é uma ciência independente da criminologia. Não concordo com isso não, né? Não concordo com isso não, acho até que a vitimologia tem a sua importância, mas vítima, gente, é um dos objetos de estudo da nossa criminologia. Então não dá para falar que a vitimologia é uma ciência independente da criminologia, mas há quem defenda isso, né? A gente tem que respeitar sempre essas posições, tá certo? Mas vamos lá, né? Quando nós falamos aí na vitimologia, a vitimologia, ela se originou do sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial. De cara aqui eu já ponho uma questão que costuma cair em prova. Na prova, tem muitos concursos, e você vai ver isso aí quando trabalhar as questões aqui no Tec Concurso, tem umas pegadinhas que colocam Primeira Guerra Mundial. Não. A vitimologia, ela teve origem através da Segunda Guerra Mundial. Tá? E teve origem nos estudos de Benjamin Mendelsohn. Esse Benjamin Mendelsohn é considerado aí o pai da vitimologia. Tá? Ele é considerado o pai da vitimologia. E esse estudo ele tem como marco histórico, né? Foi proferida naquela famosa conferência Um Horizonte Novo na Ciência Biopsicossocial, a vitimologia. Essa conferência ocorreu na Universidade de Bucareste em 1947. E também, né, a vitimologia ela surge dos estudos de Hans von Reuting em 1948 nos Estados Unidos com a publicação do livro, né, O Crime e a Vítima, né, The Criminal Victim. Aliás, gente, Reuting ele defendia uma abordagem dinâmica. Ele defendia uma abordagem, né, interacionista. Ele defendia aí ele desafiava a concepção de vítima como sendo aí um autor passivo. Há um destaque, né, que algumas características das vítimas podem antecipar os fatos ou condutas delituosas, né, bem como aí a necessidade de você analisar as relações existentes entre vítima e agressor. Bom, qual que é a importância de estudarmos a vitimologia? Qual que é a importância de estudar a vitimologia? Gente, a importância de estudar a vitimologia ela está ligada na análise biológica, na análise psicológica, na análise social da vítima. Por quê? Porque a vítima ela tem também a sua relação com o criminoso. E aí no final disso é que você vai poder aferir o dolo e a culpa do criminoso. Bem como também você vai poder aferir eventual responsabilidade da vítima. Ou a sua, vamos dizer assim, contribuição involuntária, né, para o evento delituoso. Isso vai trazer repercussões no campo do direito penal? Sim. Isso vai repercutir na adequação típica, isso vai repercutir na aplicação da pena. Gente, também os estudiosos da vitimologia, eles contribuem sobremaneira à compreensão do fenômeno da criminalidade, direcionando, para o seu enfrentamento a partir do enfoque observado sobre a vítima atingida e os danos
produzidos, né? Sobre a vítima atingida e os danos produzidos. Bom, qual que é o conceito que nós temos de vitimologia? Qual que é o conceito que nós temos de vitimologia? Benjamin Mendelsohn, ele traz aí para nós um conceito de vitimologia. O Benjamin Mendelsohn ele define a vitimologia como sendo a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização. E o objeto é a existência de menos vítimas na sociedade, quando a sociedade tiver efetivamente um real interesse nisso. Até porque há quem afirme que a sociedade está muito mais preocupada em prender o criminoso e punir o criminoso do que efetivamente cuidado com a vítima. Muito mais busca-se a punição do que cuidados com a vítima. E aí, né, eu coloco sempre uma análise para você pensar um pouquinho. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos que você chega na sua casa, liga um programa de televisão, desses programas sensacionalistas que existem, e aí nesse programa está lá, transmitindo ao vivo um sequestro que está acontecendo, onde criminosos invadiram uma residência e estão mantendo ali a vítima como refém. E aí a polícia chegou na hora e a imprensa chegou junto, e aí tá lá o criminoso, né, com a arma na cabeça da vítima, a polícia negociando, e aí o criminoso fala o seguinte: olha, eu quero fugir, deixem eu fugir que eu largo a vítima. Quando você vê uma cena dessa, o que você pensa? Vamos lá. Você pensa em prender o criminoso ou você pensa em libertar a vítima? Num primeiro momento, o que vem na sua cabeça? Aí não vale falar assim, os dois. Não, os dois não. Um ou outro. A preocupação tua é prender o cara? Ou a tua preocupação é liberar a vítima? Porque vamos pensar o seguinte, você pode decidir assim, libera o criminoso, deixa ele embora. Deixa ele embora e vamos salvar a vítima. Mas você vai deixar o criminoso ir embora? Enfim, será que a sociedade realmente está mais preocupada em prender do que em cuidar da vítima? Será? Aí cada um vai fazer aí a sua análise, né? Ponto que a gente tem que realmente trabalhar é que a vitimologia, ela é uma disciplina que estuda a vítima enquanto sujeito passivo do crime. Ela estuda a sua participação no evento delitivo, ela avalia aí os fatores de vulnerabilidade, os fatores de vitimização dentro do fenômeno da criminalidade. Dentro do fenômeno da criminalidade. Né? Em uma definição que abrange tanto a vitimologia penal como a vitimologia geral, né? Ou vitimologia orientada à assistência, nós podemos defini-la como sendo o estudo científico da extensão, da natureza, das causas da vitimização criminal, né? Bem como suas consequências para as pessoas envolvidas e as reações àquela pela sociedade, notadamente aí pela polícia e pelo sistema de justiça criminal. Professor Pablo de Molina, ele coloca 3 fases dentro do cenário da vítima. Né? Antes de eu entrar aí no processo de vitimização, vamos falar um pouquinho, né, dessas 3 fases que são colocadas pelo professor Pablo de Molina. Ele fala do protagonismo, vamos anotar isso? Ele fala do protagonismo,
ele fala da neutralização e ele fala do redescobrimento. Então vamos lá, ele fala do protagonismo, ele fala da neutralização e ele fala do redescobrimento. O que seria esse protagonismo, né? O protagonismo, na verdade, correspondeu ao período da vingança privada, né? Onde os danos produzidos sobre uma pessoa eram reparados, eram punidos pela própria pessoa. A resposta do crime tinha aquele viés vingativo, tinha aquele viés punitivo, quase nunca reparatório, não. Não se pensava em reparar nada, né? O que se pensava era punir, o que se queria era a vingança, era a punição. Então isso era o protagonismo. A segunda fase é a fase da neutralização, que é justamente a fase em que a vítima ela é neutralizada. Até porque pensa-se que a resposta do crime tem que ser imparcial, tem que ser despersonalizada, não pode ter rivalidade. A punição ela serve como prevenção geral, né? E ainda existe aqui uma pouca preocupação com a reparação. E aí nós chegamos na fase do redescobrimento. Aliás, essa fase do redescobrimento, ela aconteceu pós Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa fase do redescobrimento, ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, que nada mais é do que uma resposta ética, uma resposta social ao fenômeno, né, multidinário da macrovitimização. E isso atingiu quem? Isso atingiu especialmente os judeus, isso atingiu os ciganos, isso atingiu os homossexuais e também aí outros grupos vulneráveis. Disso, né, passando essas fases que nós tivemos, né, das vítimas, a gente entra no estudo importante do processo de vitimização. E aí, nós temos que trabalhar todo esse processo de vitimização analisando a vitimização primária, a vitimização secundária e a vitimização terciária. Então vamos ter que falar um pouquinho de cada uma delas, né? Você está aí na sua tela com os conceitos de cada um. Porque esse processo de vitimização, gente, ele diz respeito a relações humanas que podem ser compreendidas com relação de poder. Então, o que vem a ser aí essa vitimização primária? Né? O que seria aí essa vitimização primária? É aquela causada pelo cometimento do crime. Isso é a vitimização primária. É aquela que é causada pelo cometimento do crime. É aquela que provoca danos materiais, físicos, psicológicos. É aquilo que vai ocasionar mudanças de hábitos, alterações de conduta. Então a pessoa é vítima de furto. Furtaram o veículo dela. Ela nunca mais vai parar o veículo naquele local. Ou furtaram objetos que estavam dentro do veículo, ela não vai mais estacionar o carro naquela rua. Furtaram a casa dela, agora ela vai colocar alarme, tranca, enfim. Isso é a vitimização primária. Isso gera dano material, físico, psicológico. Crime contra a honra, por exemplo, né? Que pode afetar aí, de maneira direta, né, o lado psicológico do agente. Por que não? Sim. Existe aí o seu dano, né, no agente.
Então isso é a vitimização primária. Aí nós temos também a vitimização secundária, que também é conhecida como sobrevitimização. Vitimização secundária ou sobrevitimização. Essa vitimização secundária, ela é decorrente do tratamento dado pelas ações ou omissões das instâncias formais de controle social. Basicamente, delegacia de polícia, o poder judiciário, o tratamento que é dado nos fóruns, muitas vezes, onde a pessoa é colocada junto lá com outras, sem qualquer tipo ali de cuidado, enfim. Isso é a vitimização secundária. É o sofrimento adicional causado à vítima por órgãos oficiais do Estado, pelo poder midiático e pelo meio social em que está inserida. Ora, gente, a vitimização secundária, ela pode apresentar-se mais grave do que a primária, uma vez que, além dos danos causados à vítima, ela ocasiona a perda de credibilidade nas instâncias formais de controle. Isso é a vitimização secundária. Tá? Então, ocasiona aí também essa perda de credibilidade nas instâncias formais de controle. Poxa, o cara foi vítima. E aí chega lá na delegacia, o cara é maltratado, Senta aí, pega a senha, enfim, não enche o saco, não é hora de falar agora. Pô, meu, acabei de ser vítima e tô sendo vítima de novo. Isso é a vitimização secundária. E aí nós temos a vitimização terciária, que decorre da falta de amparo dos órgãos públicos e da ausência de receptividade social em relação à vítima. Ou seja, a vitimização terciária é aquela que é advinda dos familiares e do grupo social da vítima, que muitas vezes passam a segregar a vítima, passam a excluí-la, humilham ela em virtude do crime contra si praticado, hostilizando-a sem remorso. Não tenha dúvida que essa atitude vai incentivar ela a não denunciar mais o delito. Isso pode, inclusive, levar à chamada cifra negra, sim. Isso pode, inclusive, levar aí à chamada cifra negra. Não tenha dúvida disso. É a vitimização terciária. É a pessoa, quando fala falta de amparo dos órgãos públicos, a gente tem que imaginar o seguinte: a pessoa foi vítima de estupro, por exemplo, e ela não recebe ali um atendimento do hospital ao público, ou coquetel para contra doenças sexuais, transmissíveis, enfim. Tem que ter um tratamento do Estado nessa questão, tem que ter uma psicóloga ali para conversar com essa pessoa, para não deixar o transtorno psicológico atrapalhar a sua vida. E aí o que acontece muito, muitas vezes os amigos, a família ignoram ela. Ela passa a ser colocada de lado. Não, deixa quieto, deixa essa moça quieta. Isso é vitimização terciária. Isso é a vitimização terciária. Tudo bem? Claro que não é o caso aqui, mas nós tivemos um pouquinho disso na Covid, O cara pegou Covid, não vou nem conversar com ele, então, some, deixa ele longe de mim. Vamos lá. Além desses três conceitos importantes, desse processo de vitimização, eu gosto
e destacar outros dois conceitos, que é a vitimização indireta e a heterovitimização. Tá? Então tem esses outros dois conceitos que eu acho bem interessantes a gente abordar aqui. O que vem a ser essa vitimização indireta e a heterovitimização? Quando eu falo, gente, em vitimização indireta, eu estou trabalhando, né, com aquele sofrimento de pessoas intimamente ligadas à vítima de um crime. É o sofrimento de pessoas intimamente ligadas à vítima de um crime. É aquela que, embora não tenha sido vitimizada diretamente pelo criminoso, sofre com o sofrimento do ente querido. Imagina o sofrimento de um pai vendo a filha sendo estuprada. Imagina isso, né? O sofrimento do marido vendo a esposa sendo assediada no trabalho. Ele não foi vítima direta disso, mas é uma vitimização indireta. Tá? Ele sofre com o sofrimento do ente querido. Tá? Isso é uma vitimização indireta. E a heterovitimização, né? O que vem a ser essa heterovitimização? A heterovitimização é a autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime através da busca por motivos que provavelmente a tornaram responsável pela infração penal. Por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz isso? Isso passa a ser um processo emocional. Né? É o medo de se tornar vítima. Por que eu deixei a porta do veículo destravada? Por que eu assinei essa folha de cheque em branco? Né? Essa heterovitimização é uma espécie de revitimização. Então, porque isso pode gerar o quê? Relação com outras pessoas, né? Como que ela passa a lidar com outras pessoas. Né? E muitas vezes a autovitimização que decorre, né, desse sentimento de culpa. Ela se sente culpada demais por ter se tornado vítima. Então, após, né, esse evento de vitimização, a vítima, ela necessariamente passa a conviver com delegados de polícia, com promotores de justiça, advogados, médicos, né, policiais em geral. E caso essa relação ela não seja bem conduzida, caso a vítima não sendo acolhida de maneira adequada, isso pode sim gerar um processo de vitimização secundária, sem dúvida. Né? Pode gerar o processo de vitimização secundária. Eu tive recentemente um contato com uma vítima, né, uma professora que foi, né, agredida, violentada verbalmente, né, na sala de aula por um aluno, e ela me contou que ela foi muito bem recebida na delegacia, pela polícia, que as pessoas acolheram muito ela. Isso é importante, porque, poxa, passou já um constrangimento no seu local de trabalho, foi vítima primária, ainda vai ser maltratada na delegacia? Não. Né? Então, esse processo ele tem que ser muito bem acolhido. Até porque, né, gente, cada vez que a vítima é atendida por uma nova autoridade, ela vai ter que relatar novamente tudo o que aconteceu com ela. E quando isso acontece, né, pode surgir às vezes novas versões, munidas por um sentimento de vergonha, de medo, de insegurança, de culpa. Né? Então, muitas vezes podem surgir relatos que ela até vira autora do delito. E aí é a ideia da autovitimização. Aliás, a autovitimização ela ocorre quando a própria vítima ela se vitimiza novamente, mas recriminando-se pelo ocorrido, acreditando ser ela corresponsável pelo fato que aconteceu.
né? Isso tem que ser algo muito bem, né? Tem que ser levado com muito cuidado isso. E aí, gente, eu gosto sempre de destacar a Lei 13.431 de 2017, que é a lei do depoimento sem dano. É uma lei que foi criada justamente, né, com a finalidade de garantir direitos à criança e a adolescentes vítimas ou testemunhas em inquéritos policiais e em processos penais, né, de maneira de proteção. Prevê a proteção integral contra todas as formas de violência. E essa lei, a 13.431 de 2017, ela passa então a criar a chamada escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada é um procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, né? Limitado aí o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. E aí nós temos também o depoimento especial. Esse depoimento especial é aquele procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Ora, a ideia do legislador, preocupado em proteger a criança, né, e o adolescente de uma possível revitimização em virtude da sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, é justamente o quê? É justamente fazer com que essas pessoas sejam ouvidas uma única vez, né? Sejam ouvidas uma única vez. Poxa, para que ter que repetir tudo de novo? Para ter que falar tudo de novo o que aconteceu? Vamos ouvir só uma única vez. E aí, gente, né, para a gente poder já caminhar para o encerramento aí desse nosso bloco, eu queria colocar para vocês, né, o conceito de vítima que a ONU trouxe para nós. Tá? O conceito de vítima colocado pela ONU. E a ONU fala que vítima pode ser pessoas que individual ou coletivamente tenham sofrido um prejuízo, né, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, ou um sofrimento de ordem moral, ou uma perda material, ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como uma consequência de atos ou de omissões violadores das leis penais em vigor num Estado-membro, incluindo as que proíbem o abuso de poder. Ora, gente, vítima é quem sofreu, é quem foi agredido de alguma forma em virtude de uma ação delituosa praticada por um agente. Agora, esse é um ponto que nós temos que entender, que vítima não é apenas o homem ou a mulher individualmente falando, mas nós temos também as vítimas, né, diante de entidades coletivas. O Estado pode ser vítima, sim, o Estado pode ser vítima, uma corporação pode ser vítima, uma comunidade pode ser vítima, um grupo familiar pode ser vítima, tá? Um grupo familiar pode ser vítima. Ok? Então são conceitos importantes, né, que a gente tem que trabalhar com relação aí, né, à vítima.
e que vale a pena a gente, né, conhecer aí todas essas razões que foram aqui colocadas. Bacana? Tec Concursos trazendo aí o que há de melhor para você com temas ligados à nossa criminologia. Grande abraço!